Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Afinal, não dá pra gente ser feliz sem ser saudável, né? E assim nasceu o Busca o Balde com a intenção da gente aproximar um pouquinho mais aquele balde que a gente vive chutando. Não dá pra parar de chutar totalmente, né? Mas a gente tem que buscar ele pra mais perto sempre que a gente puder. E pra isso a gente tem aqui eles, os maravilhosos, doutora Ana Laura Ferreira. Oi, doutora. Olá. Tudo bem? Tô bem, você? Tô bem também, graças a Deus. Bora buscar, né? Bora, porque ninguém traz, né? A gente tem que buscar, né? Não, se a gente quer, tem que ir atrás, né? Isso aí. Salve, salve, Doc. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá buscar o balde mais um dia. Deixar ele mais perto, só por hoje. Final de semana a gente vai chutar mais longe, então tem que buscar antes de começar. Deixar ele longe demais, né? Exatamente. Antes que seja tarde demais. Não tem tarde demais, sempre é possível buscar, né? Sim. Isso aí. Ó, hoje a gente tem um tema aqui que eu achei que fosse ser um tema até, assim, bem rápido, passar, né, bem... Achou que fosse simples? Simples. Mas aí no pré aqui eu já vi que vai dar muito pano pra manga, né? Não. Tem gente que fala que tem que fazer... Como é que é? Eu tô com a consciência tranquila porque eu já fiz o meu check-up anual de saúde. Como é que é isso? É simples, não é simples? O que tem que olhar num check-up? Todo médico faz check-up igual? Quem puxa essa aí pra gente saber como é que é o check-up ideal? Tá, vamos lá. Vai depender de quem que tá querendo esse check-up. Porque se essa pessoa já tiver alguma comorbidade, aí vai depender... Comorbidade, defina. É tecla verdade. Verdade. Desculpa aí, gente. É o seguinte. Se essa pessoa já tem algum problema de fábrica, aí a gente vai ter que arrumar. Boa. Né? Aí, por exemplo, o problema é pressão alta. Aí a gente tem que ver se, por um acaso, esse paciente está compensado. O que é isso? Se ele está com a pressão dentro do esperado. Poxa, tá normal. Bacana. Se o paciente está compensado, o check-up é a cada 6 meses, sendo que ele tem uma comorbidade compensada, tá? Ah, tem uma comorbidade descompensada, tem um diabetes descontrolado, tem um problema de tireoide que não está certinho. Aí, esse paciente ele tem a indicação de fazer a cada 3 meses para ver se está entrando na meta, tá? Ah, o paciente não tem nada, é saudável, estou querendo fazer só para ver como é que está a saúde mesmo. Aí dá para fazer anual, a cada 2 anos, ou também eu sempre oriento o paciente a ficar mais preocupado quando está sentindo alguma coisa diferente. Ah, aí se antecipa, né? Fiz tem 3 meses, mas começou a sentir alguma coisa diferente agora? Talvez agora seja importante fazer essa reavaliação. Tipo o quê, Doc? Tipo, sei lá, uma dor de cabeça, uma tontura? Pode ser, só que assim, uma dor de cabeça, eventualmente, todo mundo tem, né? O problema é quando essa dor de cabeça é todo dia. Todo dia. E você começa a perceber, nossa, sempre no mesmo período que aparece essa dor. Já acorda com dor de cabeça ou acorda sem dor e no final do dia a dor vem. Então, tem vários sintomas que são sugestivos de que alguma coisa está ficando errada aí no corpo, tá? E aí, assim, pode ser que não seja caso pra gente resolver, mas indo num médico, provavelmente ele vai saber para quem te encaminhar, tá? Boa. Então, para quem tá com... Se tiver algum probleminha de fábrica aí, né? Alguma comorbidade, a cada 6 meses, se tiver compensado, se tiver sob controle esse probleminha de fábrica... 6 meses. 6 meses. Se não tiver, a cada 3 3 meses até ficar compensado. Ficar certo. Aí ele vai poder fazer a cada 6. E se a pessoa não tem comorbidade nenhuma, Uma vez por ou 2 ano, anos. 2 anos, e se sentir um BOzinho, procura Aí alguém. é melhor procurar ajuda. rápido. Doutora, e o que é legal a pessoa... eu sei que quem vai saber disso é o médico, né? Mas do ponto de vista do paciente, assim, como que ele se dá por satisfeito do que foi avaliado num check-up? Eu acho que, antes de tudo, é você entender o porquê que o paciente está ali, né? Eu tô aqui por um preventivo, igual o Bruno falou, né? Não tenho sintoma nenhum, não tenho queixa nenhuma, mas também a gente tem que fazer a avaliação física desse paciente. Então, se é um paciente com sobrepeso, obesidade, né? Que está bem prevalente, se é um paciente que
histórico familiar importante, de diabetes, de pressão alta, de risco de infarto, AVC, né, trombose. Então, é um paciente que, às vezes, ele em si não tem problema nenhum, mas ele tem histórico importante ali de câncer, né, de doença oncológica. Então, primeira coisa, saber se ele tem alguma queixa e saber os antecedentes dele, né, porque é a partir daí que a gente também vai entender o que tem que priorizar de rastreio. Agora, vamos falar do paciente que não tem queixa nenhuma, que não tem nada ali relevante, né, de importância ali de histórico familiar, e ele está ali porque ele quer saber se está tudo bem com ele, né? Então, esse paciente a gente tem que pedir, pelo menos, não tem que pedir 500 mil exames, igual muitos estão fazendo, não tem que pedir tabela periódica, né? Mas a gente tem que, pelo menos, checar ali um hemograma, checar uma função renal, uma função hepática, um perfil do colesterol, né? Se tiver alguns sintomas compatíveis, ou se tiver histórico familiar de tireoide, que eu vou pensar em pedir um exame de tireoide ali, de sangue. Peraí, deixa eu te parar também para pedir a Pode tecla parar. SAP para ela. Perfil do colesterol, como assim? O que é o perfil do colesterol? Perfil do colesterol, a gente pede a turminha ali do colesterol. Então, entra colesterol total, a gangue do colesterol, né? Colesterol total, né? HDL, LDL, VLDL, triglicérides, né? Por quê? É importante, porque hoje a gente está cada vez mais com a alimentação desregrada, dormindo mal, sedentário, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, ainda tenha um peso considerado, entre aspas, aí, saudável, mas, às vezes, ela é uma pessoa sedentária, que tem uma composição corporal ruim. Ela tem o risco ali de ter um colesterol aumentado. E isso é muito, muito subestimado, porque a pessoa pensa assim, tá só um pouquinho aumentado, então tá tudo bem. Depende, né? Então, na dúvida, responda depende para todo mundo que tá tudo certo, né? Então, assim, eu tenho um colesterol que tá dentro do valor de referência. É bom? Depende. Porque se essa pessoa tem um risco cardiovascular ali, ela tem uma meta, né? E pode ser que aquele valor, embora esteja no valor de referência que ela viu ali no laboratório, tá alto para ela, né? Então, é muito importante porque o colesterol é um problema fácil da gente tratar, né? Com uma medicação, se precisar, e as pessoas subestimam. E não é só a questão do quão alto ele tá. Porque se eu tenho ele muito alto, eu tenho o risco de entupir vasos. Mas, às vezes, ele não está tão alto. Mas ele vai prejudicando os vasos com o passar dos anos. Então, ele vai incorporando na parede do vaso e vai formando um endurecimento dos vasos, que a gente chama de aterosclerose. E pode gerar problemas futuros, né? Até parte de pressão arterial aumentada, né? Então, vai ter pico de pressão, ou vai se tornar hipertenso, insuficiência cardíaca, enfim, né? Então, a gente está olhando hoje e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo cálculos de riscos naquele paciente, projetando para daqui 10 anos, 15 anos. Então, quando eu falo para ele que ele precisa tratar aquele colesterol agora, e ele, às vezes, não vê sentido naquilo, eu não estou só pensando nele agora, eu estou pensando no risco dele em 10 anos, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente está analisando o exame, eu não estou olhando só o exame, pelo contrário, eu estou olhando muito mais quem é o paciente e a partir dessa interpretação de quem é o paciente que eu vou entender se aquilo ali está adequado para ele. Boa. É muito importante isso. A questão da glicose, que a gente até comentou aqui nos bastidores, que é muito comum o pessoal pedir glicose de jejum, ponto, né? Glicose de jejum é o valor da glicose daquele dia, daquele horário que você sentou lá para coletar sangue. Quem me garante que nos outros dias e nos outros horários essa glicose tá normal? E por que pede? Assim, qual que é a necessidade de ver a glicose naquela hora do exame? Porque ela é um parâmetro para você diagnosticar pré-diabetes e diabetes, entendeu? Se Ela tiver com um valor que não é o ideal, então, ali, estando de jejum, já significa um problema. Ou hipoglicemia, né? A gente às vezes tem que rastrear a hipoglicemia também. Então, assim, se ela tá ali normalmente de 70 a 99, beleza. Né? Se ela passou daquilo ali, eu já começo a entrar numa faixa de glicose alterada. Eu ainda não posso falar que é um pré-diabetes, porque eu preciso confirmar aquilo. Mas já é uma alteração da glicose que já me liga um alerta ali, né? E se ela já tem uma glicose que passa de 125, já me acendeu o alerta do diabetes ali também. Mas ela é o valor daquele momento. E pode acontecer de coincidir daquele momento estar normal, sendo que ela já é pré-diabética ou diabética, né? Então,
A gente precisa, um exame muito importante que eu falo para todo paciente, tá rastreando, é solicitar a hemoglobina glicada, né? Porque ela é a média de 90 dias de todas as suas glicemias. Vai Então, cercar? Vai garantir? Não, mas é um dado a mais, é um dado aumenta a mais chance, importante, né? porque é uma coleta de 3 meses ali, né? Então, me dá mais parâmetro. E aí acaba com aquela estratégia também de eu comer direitinho no dia do exame, ou na véspera do exame. Tentar burlar o exame, né? Eu Enganar falo que a a mim hemoglobina mesmo. glicada é o dedo duro. A gente consegue pegar ali, né? E a questão também, às vezes tá normal, tá um pouco alterada, então ficou oscilando entre o normal e o alterado, e essa pessoa às vezes tá diabética. Então a gente pega na curva glicêmica. Então, quer dizer, não é tão simples assim. Mas os primeiros exames, eles norteiam sintomas, né? Então, se você pelo menos avaliar sua função renal, sua função hepática, seu hemograma, né, seu perfil do colesterol, sua glicose, sua glicada, seu sódio e seu potássio na questão da pressão arterial, enfim, é um bom check-up, né, um bom start. Mas a partir dali eu vou ampliar essa varredura que a gente faz com o exame de acordo com o queixa histórico familiar. Boa. Então, também, fazendo um grande resumo, não precisa ser uma quantidade gigantesca de exames, né, que as pessoas têm no popular, aquela mania, aquele médico é bom, ele pede muito exame, né? Mas também não pode ignorar os básicos, né, que se a glicemia de jejum, a glicemia glicada que chama? Glicose de jejum, Hemoglobina. hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. Tô Isso. bem, né? Ainda bem que eu não peço exame pra ninguém, né? A parte de vitamina e mineral, a gente tem pedido com mais frequência por questão de hábito alimentar, que está caindo bastante, né? Então, as pessoas hoje, elas estão com sobrepeso e obesidade comendo pior, desnutridas. Desnutridos e obesos. Então, a gente, né, faz um resumo ali, um recordatório alimentar com aquele paciente, tem uma ideia de como que é o hábito dele, e às vezes entra ali também a análise de alguma vitamina e mineral. Que pode, numa dose abaixo do ideal, estar causando, causar no futuro ou naquele momento, naquele algum momento. tipo de prejuízo. E é legal a gente falar também dos exames mandatórios, né? Então, Papa Nicolau para mulher anual, e se estiver tudo bem, às vezes o ginecologista orienta ali a cada 2 anos, então, né, o médico, o ginecologista vai orientar. A colonoscopia, né, obrigatória, anual, a partir dos 45 anos, muita gente não fez, nunca fez, no consultório é comum, né, eu ter essa resposta quando eu pergunto. A mamografia, né, a partir dos 40 anos, e assim vai. E às vezes tem coisa que tem histórico familiar ali que vai ter que antecipar rastreio, né? Então, os exames de imagem também são importantes. Se a pessoa tem um hipotiroidismo, avaliar aquela tireoide, às vezes se tiver necessidade de pedir um ultrassom de tireoide, que é muito comum ter nódulo de tireoide, e as pessoas acham que, como é comum ter nódulo de tireoide, você não precisa acompanhar. Né? Eu fiz, o médico falou que tá tudo bem e ele fica ali 10 anos sem olhar aquilo ali, né? Não, tá tudo bem, mas requer acompanhamento, né? Então, é importante também os exames complementares, né? E esses de rotina que são mandatórios e outros específicos aí conforme necessidade. Boa. Doc, pra gente fechar essas curiosidades aí sobre check-up, e aquelas pessoas que falam assim, não, nem vou ao médico, não vou pedir nenhum tipo de exame pro médico não, porque quem procura acha. Tem uma certa razão, tá? Se você não sabe que tem um problema, logo ele não existe. Mas... Não existe pra você, mas ele tá lá. Tá, exatamente. Aí o que acontece? Vai funcionar essa lógica até quando começar a dar problema de verdade. Que aí começa a sentir muito mal, aí aparece lá e a gente descobre, só que aí você já perdeu muito tempo de tratamento. E às vezes se torna irreversível, uma coisa que poderia ser reversível, né? Isso, o pessoal subestima muito, por exemplo, é só um diabetes. Só um pré, né? É só um pré. O problema é que o pré pode causar neuropatia diabética. O pré pode antecipar aí infarto, né? A pessoa acha que não vai ter nada na vida. E por quê? Porque nunca teve, mas de repente essas coisas acontecem. Então tem que melhorar hábito de vida, o pessoal está muito sedentário, tem que fazer atividade física, de preferência musculação, mas pode ser qualquer outra coisa. Tem que comer melhor, mas assim, tem que comer 100% certo? Não, tá? Pode comer porcaria, mas desde que seja exceção e não a regra.
Boa. Esses dias eu fiz uma postagem disso daí, falando justamente quando o paciente chega ali no consultório para avaliar a pressão arterial, né, e está em tratamento de um diabetes, um colesterol, um pré-diabetes. Ele não imagina o quanto de cálculo a gente está fazendo ali enquanto a gente está atendendo, né? Porque acha que é só olhar valor de referência. A gente está ali calculando o risco de fibrose hepática, de cirrose, está calculando o risco de insuficiência renal, risco de insuficiência hepática, risco cardiovascular, né? Então, a gente está fazendo todos esses cálculos ali mentais, que é o risco do quê? De você morrer, ou o risco de você ter um AVC, ou infarto, uma trombose, né? De você ficar debilitado, risco de perda de visão, de neuropatia, que é, né, a doença dos nervos, aí, o cometimento, que são complicações, né? E ele imagina que simplesmente eu tô olhando aquele valor, vendo que tá alto, falando assim, toma isso aqui, só por isso aqui. Só comparando o que tá escrito ali no resultado dele com a coluna que tá do lado ali, com os valores de referência. Né? Então, assim, é feito todo um cálculo de risco, de scores que são preconizados ali, né, em cada área, e não sai da cabeça da gente, e a gente tem um direcionamento se eu tenho que tratar ou não, né? E não vale a pena ignorar aquilo ali, porque aquilo ali, a conta pode chegar cara e ela não avisa, né? Então, ela não avisa que ela chega. Então, as doenças, inclusive as oncológicas, a maioria, elas podem ser tratadas. O problema é que elas não são detectadas no momento certo. Então, você pensar, tá tudo bem comigo, eu não preciso procurar, porque se eu procurar, eu acho, não vai deixar de existir. E se tá aí, e se tá progredindo, evoluindo aí, né, não vai dar tempo de você acudir muitas vezes. Boa. Então é isso. Teve dúvida em relação a check-up, a melhor forma de tirar essa dúvida é indo ao médico, né? Perguntar para um médico. Não é no chat GPT. Não é. Então, ou então assistindo o Busco Balde também, né? A pessoa pode assistir o Busco Balde, né? E é isso. Eu só queria acrescentar, acho que é uma coisa legal da gente falar sobre os valores de referência, que eles são feitos baseados numa média da população considerada normal, né? Que tem que ter muitas aspas aí, né? Nesse normal, né? O que é normal para a Ana pode não ser para o Bruno, né? A gente tem que avaliar. Exato. Que cada ser humano é único, né? Mas também não tem aquela coisa que muitos médicos místicos aí estão falando que eu quero o ótimo, tá? Isso aqui é muito pouco, eu quero o ótimo, eu quero 10 vezes mais isso aqui. Como se fosse fazer milagres só de... Não, também vai ter problema, né? Então, aquilo ali é uma média e é uma média muito bem estudada, né? Sim, faz sentido aquela média, mas dentro daquela média, sim, eu vou individualizar o tratamento. Porque... não foi do nada, do absoluto nada, que tiraram... Não saiu da cabeça de alguém do nada, não. Eu acho que vai ser 20 aqui, o normal de vitamina D. 20 é um número bonito. É bem isso. Beleza, então, obrigado pelos esclarecimentos aí sobre check-ups. Quem não faz, faça, né? Check-ups. Quem ainda não fez o desse ano, gente, tá em tempo ainda, então em agosto, depois vai procurar só lá no dia 31 de dezembro, né? Pra fazer o check-up do ano. Qualquer mês tá valendo, né? Obrigado e... a gente vai deixar o pessoal aí também avisado das redes sociais, né? Para surgir mais dúvida, pode chamar, né? Pode mandar. Então, no @doutora DRA, Ana Laura Ferreira, ou @doutor DR, Bruno Fujihara. Fujihara, lembrando que é FUJIHARA, ou no @clinicamédica.franca, para tirar suas dúvidas em relação à saúde. É isso. Se preferirem mandar aqui pro André_Brito ou Endcast Podcast, fica à vontade também, que vai ser uma honra encaminhar essa sua dúvida. E para vocês aí que estão assistindo, se gostou do episódio, deixa um joinha aí. Se não gostou, conta também o que a gente pode fazer para melhorar, porque como diz a doutora Ana Laura, é feito para vocês e por vocês, né? Isso aí. Então conta pra gente aí como que a gente pode melhorar, quais assuntos vocês gostariam de ver aqui, que vai ser uma alegria pra gente trazer pra mesa essa sua curiosidade também. A gente se vê lá no próximo episódio. Até mais. Até. Tchau, gente.